A voz embargada de Ana ecoava no silêncio do consultório, cada palavra carregada de uma dor que parecia antiga como as montanhas. É como se uma parte de mim estivesse me traindo desde o nascimento, confessou, os olhos marejados fixos em um ponto invisível. A fibrose cística não é apenas uma doença, é uma sombra que nos persegue, uma herança cruel que nos rouba o fôlego, um dia de cada vez. Ela falava com a resignação de quem já travou muitas batalhas, mas com um brilho de esperança teimoso no olhar. Uma esperança alimentada por sussurros de um futuro onde talvez, apenas talvez, a medicina pudesse reescrever seu destino. A imagem dela, frágil e resiliente, era um espelho da luta diária de milhões de pacientes com doenças hereditárias, um gatilho emocional que perfurava a alma. O legado dessas condições é uma tapeçaria de sofrimento e coragem. A fibrose cística, com seu muco espesso que sufoca os pulmões e os pâncreas, transformando a respiração num ato de heroísmo. A anemia falciforme, que deforma os glóbulos vermelhos e acorrenta seus portadores a crises de dor lancinante e danos orgânicos progressivos. E a doença de Huntington, um pesadelo neurológico que rouba a coordenação, a mente e, por fim, a vida, num declínio lento e inexorável. Essas não são apenas doenças, são ladrões de infâncias, sonhos e futuros, impondo um conflito interno diário aos pacientes com doenças hereditárias, que se veem impotentes diante da implacável marcha de sua própria genética. A medicina tradicional, por mais avançada que seja, muitas vezes se limita a gerenciar os sintomas, a prolongar a vida, mas raramente a curá-la. A impotência era um fardo pesado, um lembrete constante dos limites da ciência. Por décadas, a ideia de editar o DNA humano, de corrigir os erros que a natureza ou a herança haviam cometido, parecia tirada diretamente das páginas de um romance de ficção científica. Uma promessa distante, um sonho acalentado em laboratórios isolados, quase um sussurro de loucura para a maioria. A mera menção de engenharia genética evocava imagens de manipulação antinatural, de intervenções que desafiavam a própria essência da vida. Era um gatilho de curiosidade, sim, mas também de ceticismo e medo. O que antes era impossível, o que parecia uma utopia inatingível, estava prestes a se materializar, a cruzar a fronteira da fantasia para a realidade palpável. Então, como um raio em céu azul, surgiu o CRISPR-Cas9. Não era mais uma esperança longínqua, uma teoria abstrata, mas uma ferramenta concreta, uma tesoura genética, com a precisão de um cirurgião molecular. Esta tecnologia, que antes parecia um milagre distante, de repente se tornou um divisor de águas, uma revelação que prometia reescrever as regras do jogo. Cientistas, pesquisadores ao redor do mundo, viram nesta descoberta a chave para desvendar os mistérios do DNA, para corrigir, apagar e substituir sequências genéticas defeituosas com uma facilidade e eficiência sem precedentes. O mundo da medicina assistia, atônito, à chegada inesperada de uma revolução. Mas qual seria o verdadeiro potencial desta nova ferramenta poderosa? E quais seriam os limites? Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A resposta para essa pergunta começou a ser forjada no cerne da própria bactéria. O mecanismo do CRISPR-Cas9, embora complexo em sua bioquímica, pode ser compreendido como um sistema de defesa imune adaptativo que as bactérias desenvolveram para se proteger contra vírus. Imagine um GPS molecular, onde o RNA guia funciona como o mapa, indicando o endereço exato do DNA viral a ser atacado. A enzima Cas9, por sua vez, age como a tesoura molecular, viajando até o local indicado e cortando precisamente a fita de DNA. Uma vez que o DNA é cortado, a célula tenta repará-lo, e é nesse processo de reparo que os cientistas pesquisadores podem intervir. Eles podem inserir novas sequências genéticas, corrigir mutações ou desativar genes defeituosos, desmistificando um conceito complexo e transformando-o em uma ferramenta de precisão. Os primeiros passos dessa revolução foram dados em placas de Petri e em modelos animais, onde os resultados foram nada menos que promissores. Em laboratórios por todo o mundo, a tecnologia CRISPR-Cas9 demonstrou a capacidade de corrigir a mutação genética responsável pela fibrose cística em células cultivadas, restaurando a função proteica essencial. Em modelos de camundongos, a anemia falciforme, a mesma que aprisiona milhões de pacientes com doenças hereditárias em um ciclo de dor, foi editada, resultando na produção de glóbulos vermelhos saudáveis. A doença de Huntington, aquele ladrão silencioso da mente, teve seu gene defeituoso silenciado em estudos pré-clínicos, oferecendo uma nova esperança onde antes havia apenas resignação. Estes primeiros sucessos representaram grandes saltos para a medicina, onde a promessa de cura, antes uma miragem distante, começava a se materializar em resultados concretos. Contudo, junto com a promessa de cura, emergiu um dilema ético profundo, uma sombra que se estendia sobre a luz da inovação. Se podemos editar o DNA, onde traçamos a linha? A discussão sobre a edição genética, especialmente em embriões humanos, acendeu debates acalorados entre cientistas, pesquisadores, sociedade, éticos e o público em geral. A possibilidade de corrigir doenças antes mesmo do nascimento era sedutora, mas a intervenção na linha germinativa,
As células que transmitem informações genéticas para as futuras gerações levantava questões existenciais. Estaríamos brincando de Deus. Quais seriam as consequências imprevistas de alterar o genoma humano de forma permanente? A ciência, em seu ímpeto de avançar, encontrava-se em um conflito exterior com a ética, questionando os próprios limites da intervenção humana. O preço da perfeição, ou a busca por ela, também se tornou um ponto de preocupação. A capacidade de selecionar ou até mesmo projetar características em embriões, que vai além da mera erradicação de doenças, abriu a porta para o conceito perturbador de bebês projetados. A ideia de que pais poderiam escolher traços como inteligência, altura ou cor dos olhos para seus filhos, não apenas por razões médicas, mas por desejo, levantou o espectro de uma nova forma de desigualdade. Seria a edição genética uma ferramenta para aprimorar a humanidade ou para criar uma elite geneticamente modificada, aprofundando as divisões sociais existentes? O suspense pairava no ar. Onde traçamos a linha entre a cura e a alteração fundamental da natureza humana? A promessa de um futuro sem doenças hereditárias era inegável, mas a responsabilidade que acompanhava esse poder era imensa. A humanidade, munida de suas tesouras genéticas, precisava decidir com sabedoria como forjaria seu próprio destino. Apesar dos dilemas éticos e dos questionamentos sobre os limites da intervenção humana, a realidade dos casos concretos de sucesso da CRISPR-Cas9 começou a reescrever o futuro de muitos. Em um estudo pioneiro, pacientes com doenças hereditárias que sofriam de beta-talassemia e anemia falciforme, antes condenados a transfusões de sangue regulares e dores excruciantes, viram suas vidas transformadas. A edição genética de suas próprias células-tronco, realizada fora do corpo e depois reintroduzida, permitiu que seus organismos passassem a produzir hemoglobina funcional. Histórias de superação como a de Victoria Gray, a primeira paciente nos Estados Unidos a ser tratada com sucesso para a anemia falciforme usando CRISPR, ecoavam como um hino de esperança, demonstrando o clímax emocional de uma tecnologia que prometia o impossível. Ela, que antes passava semanas internada devido a crises de dor, agora celebrava a capacidade de viver uma vida plena, sem as amarras constantes da doença. Estes não eram apenas experimentos, eram vidas reais, transformadas, que testemunhavam a potência do CRISPR. Contudo, a jornada não estava completa, e a batalha continua. Embora os resultados iniciais sejam extraordinários, os cientistas pesquisadores enfrentam desafios significativos. A precisão da edição, por exemplo, ainda pode causar edições fora do alvo, onde a tesoura genética corta o DNA em locais indesejados, com consequências potencialmente perigosas. A segurança a longo prazo é outra preocupação premente. Ainda não se sabe completamente como a modificação genética pode afetar o corpo humano décadas após a intervenção. A entrega eficiente e segura do sistema CRISPR às células-alvo em todo o corpo continua sendo um obstáculo técnico, exigindo vetores virais que, embora eficazes, podem ter suas próprias limitações e riscos. Essa tensão persistente lembra que, embora a promessa seja real, a estrada para a erradicação completa das doenças hereditárias é longa e repleta de obstáculos técnicos e biológicos a superar. O cenário da terapia gênica, impulsionado pela CRISPR, varia consideravelmente ao redor do globo. Em países como os Estados Unidos e na Europa, há um investimento maciço em pesquisa e desenvolvimento, com ensaios clínicos avançando rapidamente e agências reguladoras trabalhando para estabelecer diretrizes claras. O Brasil, embora com menor volume de investimentos, também possui centros de pesquisa e hospitais que exploram o potencial da terapia gênica, buscando se inserir nesse panorama global de inovação. A acessibilidade, no entanto, é um ponto crítico. As terapias genéticas são, por natureza, extremamente caras, levantando discussões sobre equidade e como garantir que essa tecnologia revolucionária não se torne um privilégio de poucos, mas sim uma ferramenta disponível para todos os pacientes com doenças hereditárias que dela necessitam. A tecnologia é global, mas sua aplicação e distribuição variam, expondo as desigualdades socioeconômicas existentes. Ao final, o código da vida, antes um mistério insondável, está agora, em parte, em nossas mãos. A capacidade de reescrever o próprio DNA humano confere à humanidade um poder sem precedentes, e com ele, uma responsabilidade imensa. A eliminação das doenças hereditárias não é mais um sonho distante, mas uma possibilidade real e cada vez mais próxima. No entanto, a forma como utilizamos essa ferramenta definirá nosso futuro. Será que a empregaremos com sabedoria, focando na cura e na prevenção de sofrimento, ou nos aventuraremos por caminhos que levantam mais questões do que respostas? A reflexão final é clara. A promessa da CRISPR é real, mas exige sabedoria, ética e um diálogo contínuo entre cientistas, pesquisadores, sociedade, éticos e pacientes com doenças hereditárias. A humanidade deve abraçar essa revolução genética com a cautela e a esperança que ela merece, garantindo que o futuro reescrito seja um futuro de saúde e equidade para todos. Se você se fascinou com a revolução CRISPR e sua promessa de um futuro sem doenças hereditárias, inscreva-se no canal Grid Digital. Curta este vídeo para nos mostrar seu apoio e compartilhe-o com amigos e familiares que amam tecnologia e grandes curiosidades. Quero saber a sua opinião. Deixe seu comentário abaixo.
Onde você acredita que a linha deve ser traçada na edição genética? O debate é fundamental e a sua voz importa.